nós vamos começar a falar sobre o que é o equilíbrio químico, né? Mas antes de começar a falar sobre o que é equilíbrio químico, nós temos que lembrar que nós já falamos sobre a parte de físico-química cinética, né? E tem muito a ver com o equilíbrio químico também, tá? Então, dê uma assistida nas aulas de cinética química, que vai ser muito importante para o entendimento das próximas aulas do curso. Tá? Então, esse curso a gente vai falar sobre o curso de equilíbrio químico, que é uma parte da físico-química. Então, como eu tinha falado, a gente vai primeiro falar o que é o equilíbrio, basicamente, entre uma substância que está no estado líquido e gasoso. Então, por exemplo, nós temos aqui, né, a molécula de água líquida e a molécula de água a vapor. Então aqui eu tenho um sistema fechado. O equilíbrio químico geralmente acontece no sistema fechado, que no caso é equilíbrio físico, né? Então assim, eu tenho o número de moléculas que vai está evaporando, né? Então um sistema fechado tem uma pressão de vapor, né? Que é uma pressão que as moléculas de água que estão em estado líquido vão virar gás, e esse gás exerce uma pressão sobre o recipiente, né? Só que assim, quando a molécula ela está entrando no estado, ela está no estado líquido, vai para o estado gasoso, existe um número de moléculas. Por exemplo, eu coloquei aqui 3, né? Aí, três dessas moléculas que virou gasosa vão ficar líquida. Então, aí depois dessas que vão ficar líquida, vão ficar gasosa. Então, vai ficar tendo essa ida e essa volta. Então, a molécula de água no estado líquido vai para o estado que a gente fala gasoso. Ou do estado gasoso vai para o estado líquido. Só que quando atingir uma certa velocidade, por isso que eu falei de cinética, quando a velocidade de formação da água gasosa for igual à velocidade inversa, né, de não formação da gasosa para a líquida, né, a velocidade direta for igual à inversa, ou seja, quando a líquida virar gasosa e a gasosa virar líquida, como que vai acontecer isso? Quando o número de moléculas que vai entrar no estado gasoso e vai entrar no estado líquido são iguais. Então, se 3 moléculas entram no estado gasoso, essas 3 vão voltar a ser estado líquido. Depois essas 3 do estado líquido vão voltar a ser essas 3 do estado gasoso. Então vai ter essa ida e essa volta. Só vai acontecer isso quando o sistema for fechado a uma temperatura constante. Então a temperatura e o sistema fechado é que fazem com que chegue nesse equilíbrio. O que seria? A velocidade de reação direta, no caso a direta seria do líquido para o gasoso, é igual à velocidade de formação inversa, que é do gasoso para o líquido. Ou seja, então o equilíbrio químico acontece quando? Quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, né? E o que vai acontecer com as concentrações de líquido e gasoso? Então as concentrações eu vou representar por esse colchetes, tá? As concentrações geralmente a gente representa em mol barra litro, essa é a unidade que a gente vai mais usar nas aulas de equilíbrio químico para calcular concentração de reagente produto. Mas no equilíbrio, né, então isso aqui é no equilíbrio, as concentrações em mol por litro vão ser o que? Constantes. Constantes, ou seja, não vai mudar. Se eu tenho 1 mol por litro na forma no estado líquido e no estado gasoso eu tenho 1 mol, ou 3 mol, ou 5 mol, não importa, vai ficar no equilíbrio, vai ficar igual. Não vai mudar nem a quantidade de reagente e nem a quantidade de produto. Então, o que vocês têm que entender então? No equilíbrio químico é lá que a gente vai depois aprender a fazer o cálculo das constantes. É no equilíbrio químico, por quê? No equilíbrio é onde a velocidade da reação direta é igual à inversa e as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes. Qual é a condição para isso? Para que chegue tudo isso, o sistema tem que ser fechado e a temperatura é constante. Então como você vai saber que chegou no equilíbrio químico, né, experimentalmente? A gente coloca aqui um manômetro. O que é um manômetro? É um medidor de pressão. Quando a pressão do sistema não mudar, ficar constante, está me dizendo o quê? Que as concentrações de reagentes e produtos estão constantes, ou seja, o número de moléculas que eu tenho que vira gás e que vira líquido não vai mudar, vai permanecer constantes. No começo a líquida é maior que a gasosa, ou a gasosa é maior que a líquida, mas depois, quando atinge o equilíbrio, as moléculas elas se tornam constantes, ou seja, não muda mais o número de moléculas que está no estado gasoso ou no estado líquido, vão permanecer constantes. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha entendido, que depois na próxima aula nós vamos continuar a aula de equilíbrio químico. Um abraço e tchau!